A paz de Deus, irmãos. Hoje quero te perguntar: você já sentiu o silêncio de Deus ao ponto de achar que ele não te escutava mais? Já esteve num lugar tão escuro que a única coisa que se ouvia era o som do próprio desespero dentro da mente? Eu estive lá. Meu nome é Robson, e antes de conhecer a presença viva do Senhor, eu conheci as ruas, a solidão e a dor de viver sem propósito. Eu nunca imaginei que a vida pudesse se despedaçar tão rápido, que o lar que eu tinha, o trabalho que me sustentava e a dignidade que eu carregava, um dia seriam levados pela mesma corrente que arrasta quem brinca com o pecado. No começo, era apenas curiosidade, uma fuga leve do cansaço, um cigarro, uma bebida, uma amizade errada. Mas o inimigo não brinca, irmãos. Ele oferece conforto primeiro, para depois cobrar a alma. E eu paguei caro. Eu morava numa das maiores cidades do país, onde o barulho dos carros e das sirenes nunca cessava. As avenidas eram largas, iluminadas demais por fora, mas frias por dentro. Ali, ninguém olha nos olhos, ninguém pergunta o nome. É o tipo de lugar onde se pode desaparecer mesmo rodeado de gente. Trabalhei anos como ajudante de pedreiro, acordava cedo, voltava cansado, mas com a consciência tranquila. Tinha uma esposa, 2 filhos pequenos e uma casa simples de aluguel. A gente vivia do básico, mas havia paz. Até que um dia, numa obra qualquer, um colega me ofereceu algo para relaxar. Disse que era só para esquecer o peso do corpo, que não fazia mal. Era pó. E naquela tarde, sem imaginar o preço, eu aceitei. O vício começou ali, num gole e num trago que eu achei que me faria esquecer as contas, a responsabilidade, o mundo. No início, era só os fins de semana. Depois, começou a ser todo dia. Eu já não era o mesmo homem. As risadas em casa diminuíram, as brigas aumentaram e a vergonha começou a morar comigo. Eu achava que podia controlar, que bastava força de vontade. Mas quando percebi, já era tarde. A droga não era mais uma escolha, era um senhor. E eu era o servo. A minha esposa chorava, tentava me resgatar. Eu prometia mudar, mas cada promessa era quebrada antes do nascer do dia. A casa foi perdendo brilho. O cheiro de comida deu lugar ao cheiro de cigarro e bebida. Os meus filhos, que antes corriam para me abraçar, passaram a se esconder atrás da mãe. E eu, cego pelo vício, comecei a acreditar que o problema era o mundo, não eu. Perdi o emprego. Depois vieram as dívidas, a vergonha, a expulsão de casa. Fala sotaque carioca, Brasil. Tom emocional. Eu saí com uma mochila nas costas e o orgulho ferido, dizendo que voltaria quando as coisas melhorassem. Mas elas só pioraram. As ruas não perdoam. A cidade é cruel com quem cai. Dormi debaixo de marquises, vi o nascer do sol entre sacos de lixo, pedi comida, dividi o que encontrava com outros que também haviam perdido o rumo. E ali, entre becos e viadutos, o pecado me cercava de todos os lados. Roubei, irmãos, roubei para comprar o que me matava. Mentia para sobreviver, vendia o pouco que conseguia, e cada dia parecia mais distante daquilo que eu já fui. A voz da consciência calou, a vergonha já não doía, e o pior de tudo, eu já não orava. Lembro de uma madrugada fria, quando sentei encostado numa parede úmida, tremendo de abstinência. As mãos sujas, o corpo cansado, o coração pesado. A cidade dormia, mas dentro de mim tudo gritava. E no meio daquele desespero, eu olhei para o céu, cinza, sem estrela, e murmurei: Deus, se o Senhor ainda me vê, me tira daqui. Nenhuma resposta veio. Só o vento entre os prédios. Só o silêncio. Um silêncio que parecia zombar de mim. E foi ali que eu comecei a acreditar que Deus tinha me abandonado. Os dias seguintes foram uma mistura de dor e raiva. Eu via pessoas passando com pressa, carros luxuosos, vitrines cheias, enquanto eu contava moedas para comprar um pão velho. O orgulho, que ainda restava, se quebrou de vez quando comecei a pedir esmola. Havia quem olhasse com pena e quem atravessava a rua com medo. E eu pensava, ninguém mais me vê, nem Deus. Foi quando uma noite, enquanto eu revirava uma lixeira atrás de comida, uma luz forte me cegou por um instante, o farol de um carro da polícia.
A abordagem foi rápida, seca. Fui levado, mais uma vez, por causa de pequenos furtos. E dentro daquela cela fria, com um cheiro de ferro e mofo, o silêncio voltou a me cercar. Mas naquele silêncio, Deus começou a agir. Não foi com trovões nem visões, mas com um vazio tão grande que só Ele podia preencher. No meio da madrugada, deitado no chão duro, ouvi o homem mais velho cantarolar um hino baixinho. Eu nunca tinha ouvido aquele som num lugar como aquele. Era o hino 400, Deus cuidará de ti. E pela primeira vez em muito tempo, uma lágrima escapou. Eu não sabia orar mais, mas dentro do peito algo se mexeu. O velho percebeu, olhou para mim e disse: "Você não caiu para morrer, caiu para Deus te levantar." Eu fiquei em silêncio, mas aquelas palavras ficaram ecoando na alma. Depois de alguns dias, fui liberado. Voltei para as ruas, mas já não era o mesmo. Algo dentro de mim começou a incomodar. Cada vez que tentava usar droga, o efeito não vinha mais como antes. Cada vez que cometia um erro, o peso era maior. Eu não sabia ainda, mas o Espírito de Deus começava a me visitar mesmo naquele vale. Eu só entendia uma coisa: o silêncio já não era ausência, era preparo. Uma noite, enquanto caminhava perto de uma estação abandonada, encontrei um homem sentado num banco com uma Bíblia nas mãos. Ele me ofereceu um café e começou a conversar comigo como se me conhecesse há anos. Não perguntou o que eu fazia, nem por que eu estava ali. Só disse: "Deus tem algo contigo, rapaz. Quando Ele silencia, é porque está moldando." Aquilo me desmontou. Ele me convidou para ir num culto da Congregação Cristã no Brasil, e eu disse que não tinha roupa nem condição. Ele respondeu: "Deus não está olhando tua roupa, está olhando teu coração." Naquela semana, o frio apertou, choveu sem parar, dormi encharcado, tremendo, e numa dessas noites achei um abrigo improvisado atrás de um posto. E foi ali, sozinho, com o barulho da chuva batendo no telhado de zinco, que senti algo diferente. Eu fechei os olhos e disse: "Se o Senhor ainda me quer, fala comigo de algum jeito." E o silêncio que veio depois não me assustou mais. Ele era leve, tinha paz. Era o tipo de silêncio que cura, não que condena. Os dias seguintes foram confusos, mas diferentes. Um senhor que morava próximo começou a me levar comida e, sem saber, sempre deixava junto um bilhete com um versículo. Um deles dizia: "Clama a mim e responder-te-ei." Outro dizia: "Eis que estou à porta e bato." E quando li esse último, eu chorei como criança. Eu entendi que Deus nunca tinha me deixado. Eu é que fechei a porta. E naquele momento, eu pedi que Ele voltasse a entrar. A partir dali, comecei a evitar os lugares e as pessoas que me empurravam de volta para o vício. Foi um processo lento, doloroso, cheio de recaídas e vergonha. Mas cada vez que eu caía, havia uma mão invisível me levantando. Eu ainda morava na rua, mas algo dentro de mim começava a ser reconstruído. Eu já não queria morrer, eu queria viver e viver diferente. Eu lembro do dia em que encontrei novamente aquele homem da Bíblia. Ele me reconheceu de longe, sorriu e disse: "Deus ainda está falando contigo, né?" Eu abaixei a cabeça e respondi: "Agora, quando ele se cala, eu já sei, é porque está me ensinando." Ele me levou até um pequeno abrigo da Irmandade, onde alguns irmãos faziam oração e leitura. Ali, sentado no canto, ouvindo os hinos e as palavras, eu senti a presença de Deus me envolver como um cobertor. Foi suave, mas poderosa. E naquele instante, eu entendi que aquele silêncio que me fez quase enlouquecer era o mesmo que agora me trazia paz. Hoje, quando eu olho para trás e lembro das noites geladas, das calçadas molhadas e do eco das minhas próprias palavras pedindo ajuda, eu sei que não era ausência, era propósito. Deus me silenciou para que eu pudesse ouvir o que o barulho do mundo escondia, a voz dele. E foi ali, naquele primeiro contato, que começou a minha libertação. Depois daquela noite em que senti a presença de Deus de forma tão suave, como se Ele tivesse me encontrado no meio da tempestade, comecei a enxergar as coisas com outros olhos. Mas a caminhada não foi fácil, irmãos. Quando alguém passa tanto tempo vivendo no erro, as marcas não saem de um dia para o outro. Eu ainda era o mesmo homem por fora,
O mesmo que o mundo rejeitava, o mesmo que a sociedade apontava como perdido. E o mundo, quando te vê tentando levantar, é o primeiro a te empurrar de volta para o chão. As ruas continuavam sendo meu endereço e o frio, meu companheiro. O corpo pedia droga, o vício sussurrava como uma voz antiga dizendo que sem ele eu não conseguiria sobreviver. E o inimigo não desiste fácil. Ele conhece as fraquezas, sabe onde a mente vacila. Houve dias em que a tentação foi mais forte que a vontade e eu voltei a errar. Caí de novo, usei de novo, chorei de novo. Mas, diferente de antes, agora o arrependimento doía de verdade, porque pela primeira vez eu sabia que Deus estava me vendo. E saber disso muda tudo. Certa noite, chovia como se o céu também chorasse comigo. Eu estava debaixo de uma marquise, encolhido, abraçando as pernas, e senti que estava sendo observado. Quando olhei, era um homem de terno escuro, com um guarda-chuva pequeno demais para toda aquela chuva. Ele se aproximou, sem medo, e disse apenas: "Jesus te ama." Foram 2 palavras, mas ecoaram como trovão dentro de mim. Ele me deu um cobertor e foi embora sem perguntar nada. Aquela atitude simples mexeu comigo de um jeito que nenhuma pregação longa tinha mexido antes. Na manhã seguinte, fui até uma praça onde alguns voluntários distribuíam sopa. Um deles, um jovem com o rosto sereno, me reconheceu de longe e disse: "Você não quer mudar de vida?" Eu ri e respondi: "Quem vai querer um cara como eu?" Ele me olhou firme e falou: "Deus." Essa palavra atravessou todas as defesas que eu tinha construído. Aceitei o convite e fui com eles para um abrigo. Era simples, camas velhas, cheiro de café e gente com histórias parecidas com a minha. Lá, conheci um irmão chamado Eduardo, que fazia visitas da congregação cristã. Ele falava pouco, mas quando orava, o ambiente inteiro mudava. No primeiro culto que participei, confesso que entrei com medo. Achava que todos iam me julgar, que iam sentir o cheiro da rua, o peso dos meus pecados. Mas não foi isso que aconteceu. Um irmão mais velho se aproximou, me cumprimentou com um sorriso e disse: "A paz de Deus, meu irmão." Aquelas palavras soaram estranhas na minha boca, como se eu nunca tivesse direito a um cumprimento assim. Sentei no último banco, quieto, ouvindo o som dos hinos. O órgão tocava suave e as vozes subiam como se o céu tivesse descido para ouvir. A palavra que veio naquele dia era sobre o filho pródigo. Parecia que Deus tinha mandado o anjo daquele culto só para falar comigo. Enquanto o servo falava, meus olhos se encheram de lágrimas. Cada frase era como se fosse lida da minha própria vida. Saiu de casa achando que podia andar sozinho, gastou tudo, se perdeu e quando percebeu, nem o pão dos porcos tinha mais. Eu me vi naquela história. E quando o servo leu o versículo e, tornando a si, disse: "Levantar-me-ei e irei ter com meu pai." Algo dentro de mim quebrou. Eu entendi que Deus não estava me pedindo explicações, só queria que eu levantasse. Naquele dia, voltei para o abrigo diferente. Não limpo, não santo, mas com esperança. À noite, ajoelhei ao lado da cama e disse, com voz embargada: "Senhor, se ainda dá tempo, me ensina a viver de novo." O silêncio veio de novo, mas era o mesmo silêncio manso, o mesmo que trazia paz. Eu dormi como não dormia há anos. Os dias seguintes foram de provação. Tentei procurar emprego, mas ninguém confiava. As portas se fechavam antes mesmo que eu terminasse de explicar. "Você tem passagem?" perguntavam. E bastava eu confirmar que sim, para ver o olhar mudar. Eu saía das entrevistas com a cabeça baixa, sentindo o peso do passado me puxando de volta. Tentei reencontrar minha família, mas a vergonha era grande demais. Eu não tinha coragem de bater na porta da minha mãe e dizer que estava vivo. Ela achava que eu tinha morrido. E, de certo modo, eu tinha mesmo. Morrido para o mundo, para a dignidade, para a esperança. Mas Deus ainda tinha planos. Uma tarde, o irmão Eduardo apareceu no abrigo com uma sacola de roupas e um inário. Disse que era para mim. Eu abri o inário e li, sem cantar, o primeiro verso que encontrei. "Se das águas tu passares, com o Senhor andarás." E aquilo me arrepiou. Foi como se Deus me dissesse: "Eu tô contigo até no meio dessa lama."
A partir dali, comecei a frequentar os cultos com mais frequência. Mesmo sem entender tudo, eu gostava da paz que sentia naquele ambiente. Os hinos pareciam me limpar por dentro. Mas o inimigo, vendo que estava perdendo terreno, começou a agir de novo. Pessoas antigas reapareceram, me chamavam para voltar, ofereciam droga de graça, diziam que eu nunca seria aceito na igreja, que gente como eu não tem salvação. E por pouco eu quase acreditei. Uma madrugada, depois de uma dessas conversas, voltei a usar. Foi o pior dia da minha vida. O arrependimento foi imediato, a vergonha insuportável. Olhei para o espelho do banheiro do abrigo e quase não me reconheci. Olha onde você voltou, Robson, eu disse para mim mesmo. Deus não quer mais saber de você. Mas foi justamente ali que o milagre começou. No dia seguinte, entrei no culto com a cabeça baixa, achando que todos perceberiam o meu erro. O servo levantou para exortar e disse algo que nunca mais esqueci. Deus não rejeita um coração quebrantado. Você pode ter caído, mas o amor dele continua o mesmo. Aquilo foi como uma flecha certeira. Eu chorei sem vergonha e senti de novo aquele calor que vinha quando o Espírito de Deus se aproximava. Depois do culto, o irmão Eduardo se aproximou e disse: Sabe, Robson, às vezes Deus permite que o mundo vire as costas para que a gente perceba que ele nunca virou. Essas palavras ficaram gravadas. Foi naquele dia que eu entendi que a solidão das ruas não era abandono, era escola. Deus estava me ensinando a depender só dele. Comecei a ajudar no abrigo, varrendo, servindo café, cuidando das camas. Era pouco, mas era meu jeito de agradecer. Cada gesto simples virou adoração. As mãos que antes roubavam, agora serviam. As mesmas ruas que foram palco da minha vergonha se tornaram cenário dos primeiros passos da minha nova vida. E mesmo quando a tentação batia, eu orava em silêncio. Dizia: Senhor, me segura mais um dia. E ele segurava. Um dia, numa dessas manhãs frias de agosto, eu estava varrendo a calçada do abrigo quando uma mulher se aproximou. Ela me olhou fixamente e perguntou: Você é o Robson? Eu congelei. Fale sotaque carioca, Brasil. Tom emocional. Era minha mãe. O tempo tinha passado, mas o amor de mãe não tinha morrido. Ela me abraçou com força, chorando tanto que nem conseguia falar. Eu também chorei, pedindo perdão sem conseguir formar palavras. Foi o abraço mais longo da minha vida. Ela disse: Filho, eu orei por ti todos esses anos. Achei que tinha perdido você, mas Deus me disse que um dia te traria de volta. Naquele dia, eu entendi o que é a graça, porque a graça não é quando Deus te recompensa por ser bom. É quando Ele te dá tudo, mesmo quando você não merece nada. Eu voltei a sentir amor, dignidade, pertencimento. E pela primeira vez, a ideia de ter um futuro não parecia um sonho distante. Hoje, olhando para trás, eu entendo que cada rejeição, cada porta fechada, cada noite fria fez parte do processo. Deus precisou permitir que o mundo virasse as costas para mim para que eu buscasse o rosto dele. E foi nesse processo que eu comecei a ser transformado de verdade. Ainda havia um longo caminho pela frente, as feridas não cicatrizam em um dia, mas dentro de mim algo já tinha mudado para sempre. O silêncio de Deus não era desprezo, era paciência, era Ele me esperando no tempo certo para falar. Depois daquele reencontro com a minha mãe, algo dentro de mim começou a florescer, como se o coração, que por anos tinha sido a terra seca, começasse, enfim, a dar sinais de vida. Eu não entendia como Deus conseguia transformar o nada em esperança. O mundo ainda era o mesmo. As ruas continuavam frias, os olhares continuavam duros e as lembranças ainda tentavam me assombrar. Mas dentro de mim, o barulho que me perseguia começou a se calar. O silêncio, aquele mesmo que antes me dava medo, agora era um abrigo. E foi nesse silêncio que a voz de Deus começou a sussurrar. Não foi com sonhos, nem visões, nem milagres visíveis. Foi com pequenas coincidências que só o Espírito Santo é capaz de costurar. Começou com um simples convite do irmão Eduardo. Robson, vai ter um culto na casa de um irmão. É mais tranquilo, poucas pessoas. Venha ouvir a palavra. Eu hesitei, envergonhado. Ainda achava que não era digno de estar entre eles.
Mas ele insistiu com mansidão e eu acabei indo. A casa era simples, o chão encerado refletia a luz fraca do lampião e o cheiro de café fresco se misturava ao som suave do órgão. Quando comecei a ouvir os hinos, senti algo dentro de mim estremecer. Era como se cada acorde dissesse: eu ainda te quero. O servo leu no livro de Isaías: o Senhor te chamará pelo nome e dirá: tu és meu. Quando ouvi isso, eu não consegui conter as lágrimas. Eu, que tinha perdido nome, dignidade e futuro, agora ouvia que o Criador do universo me chamava pelo nome. Aquele versículo não era uma leitura, era uma convocação. Naquele instante, eu percebi que Deus não tinha apenas me perdoado, Ele estava me reclamando para si. As semanas seguintes foram de luta e aprendizado. Eu continuava frequentando os cultos, mesmo quando não entendia tudo. O Espírito me alimentava com paz. Comecei a ler a Bíblia que o irmão Eduardo me deu, ainda com as mãos trêmulas, tentando decifrar aquelas palavras antigas. E em cada leitura, algo se encaixava na minha história. Eu lia sobre homens que caíram e foram levantados, sobre pecadores que viraram servos, e comecei a entender que o amor de Deus não é recompensa, é socorro. Mas o inimigo não desiste fácil. Certa noite, ao sair de um culto, um antigo amigo me esperava na esquina. Ele disse: Robson, esquece isso de igreja, vem comigo, só hoje, só para relaxar. Eu tremi. O corpo sabia o que aquele convite significava. Era o abismo chamando de novo. Olhei para ele, para o chão molhado, e pensei em tudo que Deus já tinha feito. Disse apenas: não, hoje não. Ele riu, zombou e foi embora. Naquele instante, eu senti uma força que não era minha. Foi o Espírito Santo me guardando. Depois disso, comecei a sentir algo diferente. Não era só arrependimento, era um desejo sincero de servir. Eu queria fazer parte da obra, queria retribuir. Então comecei a ajudar o irmão Eduardo nas visitas que ele fazia a hospitais e abrigos. Eu via gente chorando, gente com dor, e percebia nos olhos deles o mesmo vazio que um dia eu tive. E eu contava o pouco que já podia contar, que Deus me tirou das ruas, que Ele me achou quando ninguém mais me procurava. Algumas pessoas não acreditavam, outras choravam. Mas toda vez que eu falava, eu sentia a presença de Deus confirmar. Era como se Ele dissesse: fala, porque fui eu que te tirei de lá. Um dia, durante uma dessas visitas, encontrei um rapaz jovem, de uns 20 e poucos anos, magro, abatido, com um olhar perdido. O nome dele era Rafael. A história dele era parecida com a minha: drogas, prisão, abandono. Ele me ouviu em silêncio enquanto eu contava o que Deus tinha feito por mim. No fim, ele perguntou: você acredita mesmo que Deus ainda pode me querer? Eu respondi: se Ele me quis, Ele te quer também. Aquelas palavras não eram ensaio, saíram do fundo da alma. E ali, no corredor de um hospital público, debaixo do som distante das máquinas, nós oramos. Eu segurei a mão dele e pedi: Senhor, fala com ele como o Senhor falou comigo. Quando abri os olhos, o rapaz chorava em silêncio. Aquele momento ficou gravado na minha memória. Foi ali que eu entendi que o silêncio de Deus não é mudo, é profundo. Ele fala no choro, no arrepio, no versículo que aparece na hora certa, no abraço que chega sem aviso. E foi essa voz suave que começou a guiar meus passos. Com o passar dos meses, eu consegui um trabalho simples. Um irmão da igreja me indicou para ajudar numa pequena oficina. Eu varria o chão, organizava ferramentas, lavava peças. Não ganhava muito, mas para mim era um tesouro. Depois do expediente, eu ia direto para o culto, e cada hino parecia narrar minha própria história. Às vezes, eu fechava os olhos e imaginava o quanto Deus precisou me esperar para esse momento. Mas a carne ainda era fraca. A tentação, quando vinha, me lembrava o passado como se fosse um filme. Eu sonhava com os becos, com as vozes que me chamavam. Acordava suando, com medo de cair de novo. Nessas horas, eu dobrava o joelho e dizia: Senhor, não deixe eu voltar para aquele buraco. Fala comigo, nem que seja no silêncio. E ele falava. Às vezes, com uma paz que descia devagar e me fazia dormir em segurança.
Outras com o versículo na mente: basta-te a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Certa tarde, no trabalho, um colega comentou que ia desistir da vida. Eu reconheci aquele olhar vazio. Era o mesmo que eu via no espelho antigamente. Me aproximei e contei o que Deus fez por mim. Ele não acreditou de primeira, mas ficou ouvindo. No outro dia, ele me pediu para levá-lo num culto. Foi a primeira vez que levei alguém comigo. E quando entramos, o servo pregava sobre o poder de Deus em libertar o homem da destruição. Parecia que a palavra estava sendo escrita ali, ao vivo, para nós dois. Depois do culto, aquele homem chorou no meu ombro e disse: agora eu entendo o que você sentiu. Eu voltei para casa andando, com o coração leve, e no caminho olhei para o céu da cidade, as luzes dos prédios, os carros, o barulho, e pensei: mesmo no meio dessa confusão toda, a voz de Deus ainda ecoa. Com o tempo, comecei a sentir um desejo profundo de me batizar. Eu ainda tinha medo, achava que não era digno, que precisava ser perfeito para dar esse passo. Fala, sotaque carioca, Brasil, tão emocional. Mas os irmãos me ensinaram que o batismo não é o prêmio da perfeição, é o começo de uma nova vida. E foi numa reunião de testemunhos que o servo falou algo que selou minha decisão. Não espere estar limpo para vir a Cristo. Venha e Ele te limpa. Voltei para casa naquela noite e ajoelhei no canto do quarto. Falei com Deus como quem conversa com um pai. Senhor, eu não sou digno, mas quero começar de novo. Fala comigo se é hora. O silêncio veio de novo, mas dessa vez era o silêncio da resposta, um silêncio cheio de paz. Dormi chorando, mas era um choro bom, o choro de quem sabe que foi perdoado. Alguns dias depois, recebi a visita do irmão Eduardo. Ele entrou sorrindo e disse: Robson, tem batismo marcado para a semana que vem. Senti no coração de te avisar. Eu não disse nada, só chorei, porque eu sabia que era Deus falando. Aquele domingo chegou com o céu nublado, mas para mim parecia o dia mais claro do mundo. Vesti a roupa simples que tinha, sentei no banco da frente e esperei minha vez. Quando desci as águas, senti o corpo inteiro tremer. Era como se todo o peso do passado estivesse sendo lavado ali. E quando levantei, senti o silêncio de novo, mas dessa vez era o silêncio do céu. O silêncio que vem quando Deus fala sem palavras, só com presença. Naquele dia, percebi que a voz de Deus não vem sempre em forma de som. Às vezes, vem como paz. Às vezes, vem como consolo. E às vezes, vem como um novo começo. Eu saí dali decidido a viver diferente. As ruas ainda estavam lá. O mundo ainda tentava me puxar. Mas agora eu tinha um propósito. O mesmo silêncio que um dia me assustou se tornou meu companheiro. Quando tudo à minha volta faz barulho, eu me lembro das noites em que Deus falou comigo sem dizer uma palavra. E é nesse silêncio que eu escuto a voz mais doce que existe, a voz que me chama pelo nome e me diz: Filho, eu te esperei para te usar. Aquele batismo marcou o fim de uma era e o começo de outra. Quando desci nas águas, levei comigo todos os pedaços quebrados do que um dia fui. E quando voltei, senti que Deus me devolvia novo, não perfeito, mas inteiro. A cidade lá fora continuava igual. O trânsito, o ruído, as luzes artificiais. Mas dentro de mim, tudo estava em silêncio. Era um silêncio diferente, cheio de presença. O mesmo silêncio que um dia me destruiu, agora me reconstruía. Era como se o Senhor dissesse: agora eu posso falar contigo, porque tu calaste o mundo dentro de ti. Aquele batismo marcou o fim de uma era e o começo de outra. Quando desci nas águas, levei comigo todos os pedaços quebrados do que um dia fui, e quando voltei, senti que Deus me devolvia novo, não perfeito, mas inteiro. A cidade lá fora continuava igual. O trânsito, o ruído, as luzes artificiais, mas dentro de mim tudo estava em silêncio. Era um silêncio diferente, cheio de presença. O mesmo silêncio que um dia me destruiu, agora me reconstruía. Era como se o Senhor dissesse: agora eu posso falar contigo, porque tu calaste o mundo dentro de ti. Nos primeiros dias depois do batismo, eu acordava cedo, antes do sol nascer, só para agradecer. O café simples parecia banquete, o trabalho humilde parecia missão, e cada respiração era um testemunho vivo.
Eu via Deus nas pequenas coisas, no barulho do vento, no rosto das pessoas, no tilintado ônibus que me levava para a oficina. Às vezes, o Espírito me visitava tão de perto que eu precisava parar no meio do caminho, abaixar a cabeça e dizer: "Obrigado, Senhor, por não ter desistido de mim." Mas a caminhada do crente não é feita só de alívio. O inimigo, inconformado por ter perdido o terreno, tentou me fazer duvidar da minha libertação. Começou com pensamentos sutis. Você não merece isso. Eles vão te descobrir. Você é um ex-bandido. E por um tempo, a culpa tentou morar de novo no meu coração. Mas Deus já tinha colocado vigias à porta da alma. Toda vez que a voz da acusação surgia, eu lembrava da palavra que o servo leu no dia do meu batismo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma tarde, no trabalho, o patrão me chamou. Disse que precisava conversar. Eu temi o pior. Achei que tinha feito algo errado, que iam me mandar embora. Entrei na sala e ele começou a falar com calma. "Robson, eu sei do teu passado, me contaram, mas eu também vejo o teu presente. Eu vejo o homem que chega no horário, que trabalha em silêncio, que trata todos com respeito. Eu só queria te dizer que confio em ti." Eu não consegui responder, apenas agradeci com os olhos marejados. Saí dali e fui direto para a igreja. Ajoelhei e chorei, não de tristeza, mas de gratidão, porque entendi que Deus estava começando a me devolver o que o pecado roubou, a confiança, a honra e o nome. As semanas passaram e a paz que antes era visita começou a morar comigo. Eu participava de quase todos os cultos e quanto mais ouvia a palavra, mais entendia o propósito de Deus. Cada hino parecia ter sido escrito para mim. Um deles, o 225, dizia: "Nas aflições não temas, confia no Senhor." E eu sentia que era o próprio Espírito Santo me lembrando de onde ele me tirou. Foi numa sexta-feira que o Senhor me deu a maior experiência da minha vida. Eu tinha ido ao culto, cansado do trabalho, a mente cheia, mas o coração em paz. Sentei num dos bancos do meio e, durante o testemunho, um irmão começou a contar uma história parecida com a minha. Ele falava do tempo em que viveu preso do vício, das noites frias, do abandono. Fale, sotaque carioca, Brasil, tom emocional. E, a cada frase, parecia que o Senhor me mostrava flashes da minha própria caminhada. Quando aquele irmão terminou, o servo se levantou e começou a pregar sobre o amor que alcança o improvável. E foi ali, no meio da palavra, que o Espírito de Deus desceu. Não sei explicar, irmãos. O corpo ficou leve, o coração acelerou e um calor indescritível me envolveu dos pés à cabeça. Não era emoção humana, era presença divina. Eu fechei os olhos e vi tudo o que tinha vivido passando diante de mim como um filme. As calçadas, a chuva, os becos, a cela, o hino cantado pelo velho preso. E, sobre todas essas lembranças, uma voz suave disse: "Eu estava lá." Eu caí de joelhos sem me importar com quem me via, chorava como uma criança. Era como se Deus limpasse cada pedaço da minha alma. Naquele dia, entendi o que é o verdadeiro encontro com Deus. Não é ver anjos, não é sentir arrepio. É reconhecer que Ele esteve o tempo todo onde a gente achava que Ele não cabia. O Deus que me encontrou não veio no templo, veio na sarjeta, no abrigo, no silêncio. Foi ali que Ele começou a falar comigo. Depois daquele culto, comecei a ajudar mais ativamente nas visitas e nos trabalhos da Irmandade. Os irmãos me receberam com amor e paciência. E o mais bonito é que ninguém me via como o ex-viciado, me viam como o irmão Robson. Essa foi outra cura que Deus operou, a de aprender a me ver com os olhos dele, não com os do mundo. Um dia, o irmão Eduardo me convidou para testemunhar numa reunião de jovens. Eu tremi por dentro. Disse que não sabia falar, que não tinha estudo, que a voz falhava. Mas ele respondeu: "Deixa o Espírito falar por ti." Naquele dia, subi no púlpito com as mãos suadas, a voz embargada, e contei o que Deus fez na minha vida. Quando terminei, o silêncio da igreja foi quebrado por um choro coletivo.
Vi jovens de joelhos, pais abraçando filhos e entendi que o testemunho não é sobre quem fala, é sobre quem agiu. Depois daquele dia, nunca mais fui o mesmo. Eu percebi que Deus não só me resgatou, Ele me enviou de volta para o mesmo tipo de pessoas que eu fui um dia. Comecei a visitar abrigos, centros de recuperação, presídios, e em cada lugar via o mesmo olhar perdido que eu tinha antes. A cada oração, o Espírito Santo me dava palavras que eu não teria sozinho. E quando alguém dizia, Deus não pode me querer, eu respondia, eu também pensei assim, e olha onde estou hoje. Certa noite, fomos visitar um abrigo na zona central da cidade. Fale, sotaque carioca, Brasil, tom emocional. Era um lugar apertado, com cheiro forte, luz fraca e gente dormindo no chão. Entre eles, um rapaz sentado, com os olhos fundos e o corpo magro. O coordenador disse, esse aí não fala com ninguém, já tentou se matar 2 vezes. Sentei ao lado dele, sem dizer nada. Depois de um tempo, perguntei, posso te contar uma história? Ele não respondeu, mas também não foi embora. Eu contei, em voz baixa, tudo o que vivi. Quando falei que dormi na rua e que um dia pedi para Deus me levar, ele levantou o rosto e começou a chorar. Disse, eu pedi isso ontem. Eu coloquei a mão no ombro dele e falei, então escuta, Deus vai te responder como respondeu a mim, com silêncio, mas um silêncio que salva. Oramos juntos ali mesmo. Aquele jovem se levantou e 1 semana depois apareceu num culto. Hoje, ele está liberto e trabalha ajudando outros. Essa é a prova de que o poder de Deus não tem limite. Ele pega o pó e faz vaso novo. Naquela época, comecei a guardar um caderno onde escrevia as promessas que Deus cumpria na minha vida. A primeira anotação dizia, 1. Deus me tirou das ruas. A segunda, 2. Deus me devolveu minha mãe. A terceira, 3. Deus me fez servo. Hoje, as páginas já estão quase cheias e cada linha é um lembrete de que Deus fala até quando o céu parece mudo. Houve dias difíceis também. Houve perdas, dias de provação, dias em que a saudade do passado batia como vento frio. Mas em todos eles, o Senhor sustentou minha fé. Ele me ensinou que o silêncio não é ausência, é treinamento. Que a dor não é castigo, é lapidação. E que a solidão é o deserto onde ele ensina a ouvir. Hoje, quando olho para trás, não vejo mais um homem destruído. Vejo uma história reescrita pela graça. Vejo o poder de Deus que me alcançou no pior lugar e me levantou para testemunhar nas casas, nas ruas, nas igrejas. E se alguém me perguntar o que mudou, eu direi sem pensar. Eu parei de falar para ouvir o que Deus queria me dizer. Porque o verdadeiro encontro com Deus não acontece quando a gente grita. Acontece quando a alma aprende a se calar. Depois daquela experiência tão viva com o Espírito de Deus, passei a ver o mundo com outros olhos. O que antes me parecia cinza começou a ter cor. A vida que antes era uma luta para sobreviver, agora tinha propósito. Eu acordava todos os dias com um sentimento que não sei descrever. Era uma mistura de paz e missão. E a cada amanhecer, o Senhor me mostrava que ainda havia muito por fazer. O mesmo Deus que me tirou das trevas agora me chamava para levar a luz a quem ainda estava lá. Comecei a orar mais, buscando entender o que o Senhor queria de mim. Às vezes, eu achava que ele me chamava só para dar testemunho, mas outras vezes sentia algo mais profundo, algo que queimava no peito quando eu via alguém sofrendo. E era como se uma voz silenciosa dissesse, vai e fala, porque eu te tirei de lá para que outros saibam que ainda há saída. E foi assim que começou o meu chamado. Certo domingo, durante o culto, o servo leu uma palavra em Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Quando ouvi aquilo, senti um tremor no corpo. Parecia que o Senhor estava me lembrando que nada foi por acaso, nem a dor, nem o deserto, nem a rua. Tudo tinha sido parte de um plano para que eu aprendesse a ouvir. E naquele dia, entendi que Deus não me restaurou apenas para me salvar, mas para me usar.
O irmão Eduardo, que me acompanhava desde o início, percebeu essa mudança. Certa tarde, ele me chamou e disse: Robson, você já percebeu que o Senhor tem usado a tua boca para consolar outros? Eu, sem jeito, respondi que só falava o que sentia no coração. Ele sorriu e disse: é assim que começa o chamado, irmão. Quando o coração se enche do Espírito, a boca transborda o que vem de Deus. Aquelas palavras ficaram gravadas em mim. Comecei a ajudar na obra de um jeito mais constante. Visitava enfermos, orava nas casas e cada vez que eu falava de Cristo, o Espírito confirmava. Não era eloquência nem sabedoria humana, era graça. Eu, que um dia usei a voz para pedir ajuda nas ruas, agora usava a mesma voz para dizer que Deus ainda salva, ainda liberta e ainda transforma. Mas não pense que tudo foi fácil. O inimigo, vendo o que Deus estava fazendo, tentou me atingir de outras formas. Vieram as provações financeiras, as doenças, as dúvidas. Houve dias em que o desânimo bateu tão forte que pensei em desistir. Certa vez, perdi o emprego na oficina. O patrão precisou reduzir o quadro e eu fui um dos dispensados. A notícia me pegou de surpresa e, na mesma noite, ajoelhei e falei: Senhor, eu não entendo. Estou tentando andar direito. Por que o Senhor permitiu isso? O silêncio veio de novo, mas agora eu sabia o que ele significava. Não era ausência, era teste. E quando o silêncio de Deus aparece, é porque Ele está trabalhando de um jeito que os nossos olhos ainda não conseguem ver. Nos dias seguintes, continuei orando, sem murmurar. Eu sabia que aquele deserto tinha um propósito, e foi durante esse tempo difícil que Deus começou a agir de novo. Um irmão da Comum me convidou para trabalhar com ele numa empresa de construção civil. Era pesado, mas eu aceitei com gratidão. E foi nesse novo trabalho que eu conheci pessoas que precisavam ouvir aquilo que o Senhor já tinha colocado dentro de mim. Lembro que havia um rapaz chamado Leandro. Ele passava o dia calado, com o olhar perdido. Um dia, durante o almoço, o Espírito me impulsionou a perguntar: "Tá tudo bem, irmão?" Ele desviou o olhar e respondeu: "Nada tá bem." Eu percebi que ali tinha algo mais profundo. Falei para ele que um dia também pensei que minha vida tinha acabado, mas que Deus tinha me provado que ainda existia uma saída. Contei brevemente minha história e vi as lágrimas escorrerem dos olhos dele. Ele disse que tinha perdido tudo por causa da bebida, que a esposa o deixou e que ele não via mais sentido em continuar. Eu segurei sua mão e disse: "Então deixa Deus começar de novo na tua vida, como começou na minha." Naquela tarde, quando o expediente acabou, oramos juntos atrás da obra, debaixo de uma cobertura de zinco. O barulho das gotas da chuva batendo no telhado parecia um coro acompanhando a oração. Quando abrimos os olhos, ele chorava como criança. Aquele homem que dias antes dizia que não acreditava em mais nada, agora dizia: "Senti uma paz que nunca tinha sentido antes." E foi ali que percebi: o meu chamado não era só para contar o que vivi, era para levar essa mesma presença a quem já não acreditava em milagres. Com o passar dos meses, voltei a me estabilizar. O Senhor me abençoou com um trabalho fixo, aluguei um quartinho simples e comecei a ajudar em uma casa de recuperação que a Irmandade apoiava. Era impressionante ver como Deus transformava vidas, homens destruídos que voltavam a sorrir, mães que reencontravam seus filhos, famílias restauradas. Cada testemunho novo me lembrava de onde Deus me tirou. Certa vez, fui convidado para contar minha história em uma reunião especial. Havia mais de 100 pessoas ali, e quando peguei o microfone, senti as pernas tremerem. Eu pensei: Senhor, sou tão pequeno. Mas logo o Espírito me envolveu e comecei a falar. Não falei com palavras bonitas, falei com a alma. E cada frase vinha como fogo no coração. Quando terminei, vi gente ajoelhada, pedindo perdão, gente dizendo que sentiu Deus pela primeira vez. Ali, o Senhor confirmou no meu coração: é isso que eu quero que faças. Não te cales, porque a tua dor vai curar outros. Foi a partir daí que comecei a sentir o desejo de pregar, não por vaidade, mas por gratidão. Porque quando Deus te levanta do pó, a tua vida se torna um altar vivo. E toda vez que eu subia para falar, eu lembrava das noites frias, das orações silenciosas e dizia em pensamento: Senhor, obrigado por me dar voz quando o mundo só me calava. Mas Deus, na sua sabedoria, também sabia que eu precisava aprender algo mais:
paciência. Nem sempre as portas se abrem na hora que a gente quer. Houve períodos de silêncio, de espera e até de incompreensão. Mas foi nesses momentos que eu aprendi a confiar de verdade. Teve um dia em que um irmão me disse: Robson, você já pensou em ir mais longe? Talvez Deus queira te usar em outras cidades. Aquilo me assustou. Eu nunca tinha saído muito além da minha região. Mas comecei a orar e certo dia, durante um culto, a palavra veio clara: quem enviará por nós? E sem perceber, meu coração respondeu: eis-me aqui, Senhor. Logo depois, um convite chegou. Uma comum de uma cidade vizinha precisava de alguém para ajudar nos testemunhos e visitas. Fui com medo, mas fui. E ali vi o poder de Deus se manifestar de maneiras que eu nunca tinha presenciado. Vi pessoas libertas, vi jovens voltando para casa, vi lares sendo reconstruídos. E em cada lugar que eu ia, o Espírito Santo me fazia lembrar: tu estás aqui porque um dia eu te tirei das ruas para andar comigo. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada perda, cada lágrima e cada silêncio foram parte de um plano perfeito. O Senhor não desperdiça a dor, Ele transforma a dor em ministério. A minha história, que começou nas calçadas frias, agora caminha pelos caminhos da fé. E se um dia eu chorei por não ouvir a voz de Deus, hoje choro porque aprendi a reconhecê-la até no silêncio. O recomeço não foi quando saí das drogas. O recomeço foi quando entendi que, mesmo sem falar, Deus nunca deixou de estar comigo. E é por isso que hoje eu posso dizer com toda a certeza da alma: o silêncio de Deus não é o fim, é o início de um novo tempo. Os dias passaram e a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu já não caminhava pelas ruas com medo do amanhã, nem olhava para o céu com desespero. Agora eu olhava com gratidão. Cada manhã era uma nova chance de servir, e cada pessoa que cruzava o meu caminho era uma lembrança de que Deus tinha me tirado das trevas para que eu pudesse ser luz. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada perda, cada lágrima e cada silêncio foram parte de um plano perfeito. O Senhor não desperdiça a dor. Ele transforma a dor em ministério. A minha história, que começou nas calçadas frias, agora caminha pelos caminhos da fé. E se um dia eu chorei por não ouvir a voz de Deus, hoje choro porque aprendi a reconhecê-la até no silêncio. O recomeço não foi quando saí das drogas. O recomeço foi quando entendi que, mesmo sem falar, Deus nunca deixou de estar comigo. E é por isso que hoje eu posso dizer com toda a certeza da alma: o silêncio de Deus não é o fim. É o início de um novo tempo. Os dias passaram e a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu já não caminhava pelas ruas com medo do amanhã, nem olhava para o céu com desespero. Agora eu olhava com gratidão. Cada manhã era uma nova chance de servir, e cada pessoa que cruzava o meu caminho era uma lembrança de que Deus tinha me tirado das trevas para que eu pudesse ser luz. Já não existia mais o Robson que vivia fugindo da vida. Agora havia um homem que caminhava com Deus e que aprendia a cada passo o valor do silêncio, da fé e da perseverança. Houve dias em que a saudade do passado ainda sussurrava. Às vezes, o inimigo tentava me lembrar das coisas que eu perdi, das pessoas que ficaram no caminho, das noites em que a solidão me visitava. Mas quando isso acontecia, eu fechava os olhos e lembrava das promessas. Porque o mesmo Deus que me levantou do pó me ensinou que cada lágrima tem um propósito, e que a dor que me fez cair um dia seria a mesma que me faria ficar de pé. Comecei a ser chamado para testemunhar em outras cidades. Em cada lugar, encontrava alguém que dizia: irmão, parecia que o Senhor estava contando a minha vida. E eu sempre respondia: é porque o Deus que falou comigo é o mesmo que está falando com você agora. Em cada igreja, em cada casa, em cada visita, eu via o Espírito de Deus se mover. Não eram minhas palavras, era a presença dele, que se manifestava até no mais simples gesto, no mais breve silêncio. Certa vez, fui convidado para participar de uma reunião especial em uma congregação grande. A casa estava cheia, os bancos lotados, e quando me chamaram para frente, eu quase não consegui subir. O coração batia forte e a voz parecia presa. Mas quando olhei para aquela multidão, vi nos rostos algo familiar: dor, esperança, cansaço.
E entendi que, mesmo sendo muitos, todos ali carregavam o mesmo anseio: ouvir que Deus ainda está perto. Peguei o microfone, respirei fundo e comecei a contar o que Deus tinha feito. Falei das noites de rua, dos becos, das lágrimas, da solidão. Falei da mão estendida que me levantou quando eu já não queria mais viver. E quando terminei, a igreja inteira estava em silêncio. Aquele mesmo silêncio que um dia me destruiu, agora era o som da presença de Deus. E de repente, um coro suave começou: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Foi impossível conter o choro. Depois daquele culto, um jovem se aproximou e me disse: irmão, eu ia desistir da vida hoje, mas o que o Senhor falou foi Deus me respondendo. Eu abracei aquele rapaz e entendi, mais uma vez, que a minha história não era sobre mim, era sobre o que Deus pode fazer com quem ninguém mais acredita. Os anos foram passando e a obra de Deus continuou crescendo dentro de mim. Eu me tornei um homem mais calmo, mais paciente e aprendi que o verdadeiro poder não está em falar alto, mas em ouvir com o coração. Hoje, eu entendo que o silêncio de Deus é a linguagem da eternidade. É o tempo em que Ele trabalha, enquanto a gente aprende a confiar. Uma noite, ao voltar de uma visita, sentei à beira da cama e fiquei olhando pela janela. Lá fora, a cidade seguia viva, luzes, carros, vozes, o mundo correndo. E ali, em meio a tanto barulho, eu senti a mesma paz que senti no dia do meu batismo. Fechei os olhos e orei: Senhor, obrigado por não ter me deixado morrer naquele beco. Obrigado por ter silenciado o mundo para que eu pudesse ouvir tua voz. Hoje eu sei que, se o Senhor calou tudo, foi para falar comigo. Ajoelhei e comecei a conversar com Deus como quem fala com um amigo. E foi assim que nasceu a oração que hoje carrego no peito, a oração do recomeço. Senhor meu Deus, meu Pai de misericórdia, Tu me tiraste do abismo quando eu já não via a saída. Quando o mundo virou as costas para mim, Tu me viste. Quando o pecado me destruiu, Tu me restauraste. E hoje, diante da Tua presença, eu me coloco de joelhos para agradecer. Não tenho riquezas, nem grandes feitos, mas tenho o que há de mais precioso, a Tua presença. Senhor, olha agora para quem me ouve. Há corações cansados, almas feridas, gente que acredita que já não tem mais jeito. Mas Tu, Senhor, és o Deus que transforma cinzas em vida, lágrimas em sorrisos e quedas em testemunhos. Visita agora esse lar, essa pessoa que escuta em silêncio e mostra que ainda há esperança. Que o Teu Espírito entre onde a dor mora e traga consolo. Que o Teu amor preencha o vazio que o mundo deixou. Pai querido, eu oro pelos que lutam contra vícios, pelos que perderam a fé, pelos que estão nas ruas, nos hospitais, nas prisões. Mostra a eles que o mesmo Deus que me achou também os procura agora. Que o Teu perdão seja mais alto que o grito da culpa e que o Teu abraço seja mais forte que o peso da solidão. Senhor, se há alguém orando comigo agora e pedindo socorro, responde com o Teu silêncio que salva, com a Tua paz que acalma, com o Teu amor que liberta. E se for preciso, cala o mundo outra vez para que essa pessoa possa Te ouvir como eu Te ouvi. Quando terminei essa oração, as lágrimas já molhavam o chão, mas era um choro diferente, cheio de gratidão. Porque eu sabia que, de alguma forma, Deus estava usando aquela história, a minha história, para alcançar corações que estavam no mesmo vale de silêncio que um dia eu atravessei. E é por isso que, até hoje, quando alguém me pergunta se o silêncio de Deus é castigo, eu sorrio e respondo: não, irmão. O silêncio de Deus é cuidado. É o jeito dele de trabalhar quando a gente ainda não está pronto para ouvir o que vem depois. Hoje, vivo para testemunhar que o mesmo Deus que me achou perdido também pode encontrar quem está me ouvindo agora. Porque se Ele teve paciência comigo, Ele também terá contigo. E se Ele me levantou das ruas, Ele também pode levantar o teu coração. Por isso, se essa obra falou com a tua alma, deixa teu nome e a tua cidade nos comentários para que possamos orar juntos.
Escreve a palavra "eu creio" como um ato de fé, porque a tua história também pode ser o próximo milagre que Deus vai contar ao mundo. E se essa mensagem tocou o teu coração, compartilha para que mais vidas sejam alcançadas. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te faça sentir o mesmo amor que me levantou no dia em que o céu se calou só para falar comigo. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua fé. Continue conosco, porque no próximo testemunho você vai ver mais uma prova de que o poder de Deus não tem limites. E se ainda não se inscreveu, faça parte dessa obra, porque toda alma alcançada é uma vitória no céu. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te faça sentir o mesmo amor que me levantou no dia em que o céu se calou, só para falar comigo. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua fé. Continue conosco, porque no próximo testemunho você vai ver mais uma prova de que o poder de Deus não tem limites. E se ainda não se inscreveu, faça parte dessa obra, porque toda alma alcançada é uma vitória no céu.